Olá, pessoal, tudo bem? Olha só a pergunta do Felipe, Luiz Felipe. Como eu posso melhorar ou cuidar mais da minha saúde mental? Ah, Luiz Felipe, que pergunta deliciosa, eu poderia ficar horas respondendo ela. Bom, o tripé da saúde mental é o seguinte. Veja bem, o teu cérebro, ele é um órgão do teu corpo que está dentro do seu organismo, ele faz parte do seu organismo. Eu tô falando isso, parece meio óbvio, parece loucura, mas por muito tempo, e essa ideia veio de Descartes, né, separando mente e corpo, como se a mente fosse quase que uma entidade, sei lá, espiritual, transcendental, né, e que a gente fosse influenciado somente pelo meio ou pelas pessoas ou por sentimentos e que isso não fizesse parte do nosso organismo. Isso é uma mentira, né? Então, com o avanço da ciência, se percebe que à medida que eu fico estressado, por exemplo, que eu considero, sei lá, um carro que vem em alta velocidade na minha direção uma ameaça, isso naturalmente, isso instintivamente, organicamente, fisiologicamente, dispara a produção, a liberação de cortisol, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, aumentando o nosso estresse, a nossa adrenalina, fazendo com que tenhamos energia para correr, para fugir ou para lutar. Então, esse é o mecanismo de luta e fuga mais primitivo da história. Então, quando estávamos nas cavernas, quando precisávamos correr e fugir e lutar com os tigres, com as serpentes, sei lá o que, com os bichos, né, que nos devoravam, esse era o medo, né? Era talvez o principal sentimento, a principal emoção que nós precisávamos ter, porque se nós tivéssemos medo da morte, então é, cultivaríamos comportamentos que nos mantivéssemos sobreviventes. E foi isso que a gente fez com muito sucesso. Só que agora nós não estamos mais nas cavernas e nós desenvolvemos em cima desse tronco encefálico e desse sistema límbico todo um córtex cerebral. Então, o que vocês acharam aqui da minha maquete do cérebro, né? Então, esse cérebro primitivo, ele ainda continua lá dentro do nosso cérebro, mas em cima dele, em volta dele, nós, com a evolução, criamos um córtex, né? Que é essa camada mais externa, né, do nosso cérebro. E essa camada é a responsável pela tomada de decisões. Essa camada, ela demora mais para desenvolver no sujeito. Né? Então, diz os estudos científicos que por volta dos 25 anos, essa camada de córtex, ela está completamente formada. É por isso que, por exemplo, criaram-se leis proibindo o uso de substâncias, cigarro, bebida, enfim, a menores de 18 anos, porque as pessoas com 18 anos para baixo, 21 anos, alguns países 25 anos, elas não têm capacidade de escolher com sabedoria aquilo que faz bem ou mal para elas. Claro que quanto mais precoce for o uso dessas substâncias, mais mal vai fazer o organismo. Isso é uma outra questão, sem dúvida nenhuma, muito importante, que a gente pode falar num outro vídeo, né? Mas o que eu tô falando aqui é que a pessoa menor de 18, 21, 25 anos, ela não consegue discernir. É por isso que a pessoa, a criança, né, nasce no seio de uma família e os pais são são os responsáveis legais por ela, né? Então, ela não vai conseguir fazer escolhas saudáveis, positivas e com sabedoria, com discernimento, né? Então, a criança, o adolescente, por exemplo, vive regido pelo princípio do prazer. Então, ele quer comer chocolate, ele quer comer salgadinho, ele quer tomar refrigerante, ele quer ficar assistindo TV todo o tempo, né? E a gente, como pai, como mãe, é que precisa ir lá e dizer: não, filho, você precisa ir para a escola, você precisa arrumar teu quarto, você precisa tomar banho, né? Muitas vezes ele não tem esse discernimento sozinho. Então, voltando aqui à pergunta, né? Nós precisamos cuidar desse cérebro.
Nós precisamos cuidar da saúde física, da integralidade desse cérebro. E como que nós cuidamos da fisiologia desse cérebro de forma saudável, né? De forma a contento. Existem 3 pilares que são fundamentais e que a gente deve tomar muita atenção, muito cuidado para não se desleixar, que é o sono, a atividade física e a alimentação. Sim, gente, é o beabá. Eu sei que você, né, virou os olhos aí, porque todo mundo fala isso. Se todo mundo fala, pare para escutar, porque todo mundo é muita gente, né? Então, realmente, o sono é capaz de atrapalhar o funcionamento do nosso cérebro e nos deixar irritados, nos deixar nervosos, nos deixar bravos, nos deixar enfim, coléricos, a falta de sono, a privação de sono ou mesmo o excesso de sono, uma desregulação do tempo de sono, pode afetar muito o nosso funcionamento, principalmente com relação ao nosso humor, a nossa irritação, né? A nossa memória, nosso discernimento. Então, sempre que a gente começa uma avaliação psicológica, a gente precisa fazer essa pergunta: como que está o seu sono? Se a pessoa não dorme direito, não descansa, acorda com a sensação de que não dormiu bem, de que não descansou, às vezes dorme bastante, mas acorda com a sensação de que não descansou, né? Varia muito, gente, a quantidade, as horas de sono que uma pessoa precisa, depende do ciclo circadiano dela. Então, o que é o ciclo circadiano? É o ciclo dia e noite. Né? Então, antigamente, antes da luz elétrica, lá nos tempos dos nossos avós, bisavós, sei lá, geralmente as pessoas iam dormir quando escurecia, quando o sol se punha. Né? E com o advento da eletricidade, nós ficamos acordados até mais tarde. As empresas trabalham em 3 turnos hoje em dia. Né? E o nosso sono? Como é que fica? Né? O nosso organismo não acompanha isso. É por isso que muita gente hoje faz reposição, por exemplo, de melatonina, porque a melatonina é o hormônio responsável pelo sono. E o que a gente faz? A gente vai para a cama às 11 horas, meia-noite, com o celular na mão, fica nas redes sociais até 1, 2, 3 horas da manhã e quer dormir bem, quer no outro dia estar bem. Isso não vai rolar, não vai rolar. Então, para começar, uma higiene do sono. Então, o que é a higiene do sono? Vocês vejam, gente, que essa pergunta ela é complexa e cada vez vai afunilando mais, ok? Então, higiene do sono é perceber quais elementos te proporcionam um sono mais que te descanse, um sono mais efetivo, um sono mais de qualidade. Então, por exemplo, há indícios que o café em demasia possa atrapalhar o sono, possa causar um estado de vigília prolongado, certo? Então, recomenda-se o uso do café até ao meio-dia. Tem estudos que dizem que é até às 3 da tarde, até ao meio-dia, até às 11 da manhã, enfim, teste. Veja o que funciona para você. Tem gente que toma café o dia inteiro, toma café à noite e aí reclama que não consegue dormir, que tem insônia. Corta o café, ou pelo menos diminua o café, tome café com leite, não tome a partir das 3 da tarde, a partir das 5 da tarde que seja. Vá fazendo pequenos testes e veja como é que o teu organismo reage, né? Tem pessoas que têm esse péssimo hábito, por exemplo, de ir com o celular para a cama. A luz, naturalmente, informa o nosso cérebro que nós temos que ficar acordados, que nós estamos em vigília. Então, antigamente, como eu falava, nós não tínhamos eletricidade e nós obedecíamos um ciclo circadiano natural, regido pela luz solar. E depois que escurecia, a gente ia se acomodando e ia dormir. Eu quando era criança, ia no sítio do meu avô e lá não tinha luz elétrica. E a gente fazia isso, e era possível. Era às 8 horas, no máximo 9 horas, a gente escurecia, a gente ficava à luz de velas ainda mais um tempo, e depois a gente ia dormir às 9 horas e acordava às 6 horas da manhã, quando o sol raiava.
né? Então essa era a rotina. Eu aposto que as pessoas tinham muito menos problemas de insônia do que temos hoje, né? Então, com o advento da eletricidade, principalmente os vários estímulos aos quais somos expostos, o nosso cérebro precisa ficar vigil, precisa ficar acordado. E aí, quando a gente vai para a cama, a gente não tem sono. Então, você precisa fazer uma higiene do sono, proporcionando que ele queira dormir, né? Trazendo condições para que o seu cérebro naturalmente vá desligando. Então, a atividade física, por exemplo, é uma das formas. Então, tem gente que gosta de fazer atividade física mais no entardecer, à noite, e aí chega em casa morto, toma um banho, come um negocinho, uma frutinha e vai dormir. Né? Então, pode ser uma das possibilidades. Tem gente que já prefere fazer atividade física pela manhã. Eu sou uma delas. Né? Eu gosto de fazer atividade física pela manhã. E à noite, eu chego em casa, trabalho até tarde, geralmente até 10 horas. Então, chego em casa, tomo um banho relaxante, um banho morno, um banho quentinho. Faz com que naturalmente os teus músculos relaxem, né? Você fique num estado mais calmo, mais tranquilo, né? E aí eu vou para a cama, não uso mais o celular, coloco o celular despertar, leio um livro, então um livro, principalmente se for chato, naturalmente vai te dar sono, né? Aonde você não coloca mais a luz, né? Você deixa a luz aqui no abajur indireta, né? Não sobre o olho. E aí naturalmente o teu cérebro vai acostumando. Claro, gente, que se você é acostumado a deitar com o celular até ontem, não é a partir de hoje que você vai deitar na cama sem o celular e vai dormir. Teu organismo já está acostumado, você vai ter que habituar o teu organismo com essas dicas, com esses novos comportamentos, para que o seu cérebro se acostume e desligue aos poucos. Então, um banho quente, atividade física, uma alimentação leve à noite, tirar o café e ir para a cama sem o celular são ótimas dicas de higiene do sono para você cuidar mais desse primeiro elemento que vai ajudar você a ter mais saúde mental, que é o sono, ok? Com relação à atividade física, gente, atividade física é imprescindível. Não tem atalho, não se debata, não negue. Escolha uma atividade física que te faça bem, que você goste. Eu, por exemplo, não gosto de correr. Né? Meu esposo gosta bastante, corre, anda de bicicleta. Eu, para mim, já não gosto, já não me dá prazer. Então, assim, eu gosto de outros tipos de atividade física. Eu faço pilates, faço yoga, são atividades físicas mais relaxantes, que também me ajudam a lidar com a ansiedade, que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, um pouco superativa. Então, qual atividade física você poderia fazer que te dê prazer? Porque, gente, se você não gosta, nem faça, porque nem é feito e não vai fazer. Não vai funcionar, você não vai conseguir manter a longo prazo, tá? Então, assim, escolha uma atividade física e comece. Ah, mas eu não tenho tempo. Então tá, então não faça. Você que sabe se você quer ter saúde mental ou não, se você quer ter saúde física ou não. A saúde mental começa com a saúde física. É como se você quisesse fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sem ter feito o pré, sem ter feito o ensino fundamental, não vai rolar, né? Então, é uma escadaria, são degraus que a gente vai ticando, sabe? Que a gente vai eliminando. Então, os primeiros degraus, o beabá da saúde física e da saúde mental é o sono, a atividade física e a alimentação. Então, como que você está levando os teus dias, a tua rotina? Eu não estou falando que você precisa se internar numa academia e fazer um treinamento de 2 horas por dia. Não é isso. Eu estou falando que você precisa se movimentar. O nosso biotipo, o nosso esqueleto, a nossa forma humanoide, bípede, foi feita para o movimento. Nós não fomos feitos, essa forma não foi feita para ficar sentada criando bunda, né? Pode ver, senão a nossa cabeça seria imensa, os nossos dedos seriam finos, se bem que alguns jovens que eu vejo por aí já estão, parece que com esse biotipo começando parece que existe uma evolução aí, né? Estamos mais obesos, né? Então é uma estatística mundial. Por quê? Porque somos mais sedentários. Então, o sedentarismo, ele provoca diversas doenças que vão atrapalhar a tua saúde mental.
como eu falei, e friso novamente, a saúde mental começa com uma saúde física. Então, se você não se sentir ativo, veja, a atividade física libera naturalmente adrenalina e serotonina, que são neurotransmissores da felicidade, do prazer. Então, muitas vezes, a pessoa nem precisa usar antidepressivos manipulados, né, farmacêuticos. Talvez com a atividade física você já consiga um aumento nesses neurotransmissores e já se sinta mais feliz, mais alegre, com uma vida mais prazerosa. Mas claro, gente, isso não vai acontecer do dia para a noite. E eu não tô falando aqui para você parar de tomar teu antidepressivo e começar a correr, não é isso, ok? Cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Agora, sem dúvida, a atividade física produz neurotransmissores que vão te dar mais alegria e prazer. E a outra, a última aí, dica é com relação à alimentação. Então, o que que você anda comendo? Como diz o ditado, a gente é o que a gente come. Então, você anda comendo muito industrializado, muito lanche, né? Vamos começar por excessos assim gritantes, né? Vamos começar aparando esses excessos que são mais prejudiciais. Refrigerante, Coca-Cola, né? Salgadinho, bolacha, industrializados de modo geral, condimentos, né, miojo. Meus filhos até gostam de miojo, às vezes eu faço miojo, mas eu não uso tempero. Tempero com manteiga né, ou azeite de oliva, enfim, pico um alho ali. Então não use esses super condimentos, esses super processados que vão fazer com que o teu organismo se acostume a essa comida tão gostosa artificialmente. E aí, quando você come uma comida caseira, um macarrão lá que a tua avó fez, você não vê sabor nenhum, não sente. Porque o teu organismo está acostumado com condimentos que te dão uma saciedade e produzem uma alegria, um prazer imediato. Mas, gente, a vida não é assim. Isso não é real. Isso é ilusão, isso é artificial, que está te fazendo engordar, que não te dá as vitaminas que você precisa. Quantas vitaminas nós precisamos? Eu nem sei dizer, mas se você for numa farmácia e pedir lá, porque sempre tem oferta, né, gente, desses polivitamínicos, né? É vitamina A, B, C, D, E, K, magnésio, potássio. Meu Deus, tem milhares, né? Nós precisamos de todos esses elementos. Claro que somente uma consulta com um médico, com uma nutricionista, talvez, um exame de sangue, vai poder verificar exatamente como que está esses níveis de vitamina no seu organismo, lógico, e eu acho que defendo, né, uma avaliação singular, uma avaliação personalizada. Você não pode ficar comprando polivitamínico e tomando sem saber aquilo que o teu organismo precisa. Não faz sentido, né? Agora, se você tiver uma alimentação saudável, uma alimentação variada, quanto mais colorido for o seu prato e menos artificialidade tiver ali, mais você vai estar consumindo coisas boas para o teu organismo. Então, para começar, como é que está o funcionamento do teu aparelho digestivo? Né, da tua digestão, da tua evacuação? Você toma bastante água? Você come muito industrializado, lanche, enfim. Então, vamos começar por essas questões, né? Se você já está comendo bem, tendo uma alimentação mais natural e saudável e ainda percebe que a tua saúde não tá legal, já tá fazendo atividade física, já tá cuidando da higiene do teu sono e ainda assim você não tem uma saúde mental bacana, aí sim eu acho que a gente pode pensar em outros elementos como medicações, como suplementação, como consulta, né, para avaliar alguma outra questão singular aí da tua anatomia, da tua fisiologia, possivelmente até uma defasagem na produção, porque, por exemplo, tem pessoas que têm problemas na absorção de nutrientes, por mais que comam bem, tá? Mas eu acho que a gente tem que ticar, a gente tem que descartar esse beabá, essa nossa obrigação que é em manter uma alimentação saudável, atividade física regular e uma higiene do sono legal para termos uma saúde física e, consequentemente, uma saúde mental bacana.
complexo, um pouco extenso, mas, gente, não tem atalho. Não tem atalho. Eu mesma só faço atividade física para não ter dor, não gosto muito de fazer, embora ao longo dos anos até sinto prazer em fazer, até nas férias eu faço a minha yoga, mas parece assim um tempo desperdiçado, que eu não vou, poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva, mas ao longo do tempo eu percebi que não ter dor, por exemplo, ter uma vida onde eu possa trabalhar sem precisar eventualmente ficar de cama, é muito valioso. E isso eu só consegui conquistar fazendo atividade física diariamente. Então, ter um sistema digestivo que funciona regularmente, que não te dá problema, que você não está eventualmente, sei lá, tendo diarreia, vomitando, etc., né, acidez, refluxo, sei lá o que, depende de uma alimentação saudável, variada, né, frutas, verduras, bastante água, iogurte, enfim, conforme aquilo que também, né, você gosta e aliando sempre o prazer, né? Ter uma boa noite de sono, eu particularmente gosto, prefiro e cuido para dormir pelo menos 8, 9 horas por dia. Isso torna o meu dia seguinte maravilhoso e muito diferente do que se eu dormir mal e não conseguir descansar. Então, tente fazer esses ajustes. Se precisar de ajuda, conte comigo, ok? Eu sou a Vivian, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, estou aqui à disposição, ok? Um abraço.